Oi, gente! Ninguém vai falar Oi, pessoal. Oi! É que parecia festa surpresa, todo mundo tinha que ficar quieto. Parecia festa surpresa, todo mundo esperando. Já Oi, tô vendo pessoal. aqui que tem gente com a gente, o Jason, Ana Paula Albano. Vou citar o sobrenome hoje dela. Ah, Ana Naná, Paula próxima live, a Naná tá aqui com a Tá gente. com a Tem que tá gente. aqui também. Próxima live, Naná com a gente. Ana Paula Albano, Monique. Machado. Ah, a Monique também tá aqui. Por um acaso a Eu Monique tô nas tá... duas, né, pra É porque a gente garantir. precisa aumentar o número de acessos, entendeu? Aqui todo Todo mundo tá mundo aqui online. já vai Eu assistindo não. a live Eu pra não gente posso. aproveitar e aumentar o número. A Beth. Marola. Minha mãe, Marola é Marola, minha sua mãe. mãe, É, tá aqui. Sueli Olha, Marola. Marola. Essa aqui é o Lula, né? Marolinha do Lula, né? Não é do Lula, não. É a Marola da Monique. Ah, o Henrique deve estar todo feliz aqui. Ô, dona Marola, seja bem-vinda. Hoje o Henrique tem coisas especiais pra te Lá do falar. Paraná. Minha mãe, beijo, mãe. Flávia, Pai do Senhor Flávia, irmã Ilza, irmã Ilza, ela sabe por que eu tô fazendo isso. Eita. Maria Edna, irmã querida, Enedina, Deus irmã abençoe. Nilda. Ah, sim, tá aqui, irmã Maria Enedina. Enedina. Enedina, glória a Deus. Maravilha, gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais na nossa live célula e hoje poderemos contar com a presença ilustríssima da minha maravilhosa esposa. Uhul! Tá aqui com a gente. O Henrique, né, nosso Oi, é nós aí. sábio, Nós mais aqui. uma vez. E a Monique, gente, pela Infelizmente. primeira vez na nossa célula. A Monique estava com um pouquinho de vergonha para estar aqui com a estava gente. mesmo. Tivemos que suborná-la. Eu sou Ela não, tímida. mas, ó, fez até curso de maquiagem pra estar aqui hoje. Ah, sim! Ele tinha que falar, né? Gente, detalhe, tá? Detalhe. Fez curso de maquiagem para estar aqui com a gente hoje. Mas maravilha, é assim mesmo, que bom. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia. A gente vai conversar um pouquinho. O nosso tema hoje, os perigos do mundo virtual, ou melhor, os benefícios, né? E perigos. perigos do mundo virtual para o jovem cristão. É isso aí. Mundo virtual que é a nossa realidade. Nós precisamos trabalhar apenas em cima dessa Mundo é virtual, mas o pecado e as consequências são reais, né? são reais e espirituais. Mas, sendo então a nossa realidade de vida hoje, não dá para nós querermos, quem sabe, mudar qualquer coisa desse tipo. É que o Henrique, às vezes, ele fala baixo e às vezes ele fala alto. Fala normal, tá, Henrique? Aumentei mais Falando o normal, tô microfone falando normal aí, ó. aqui. Obrigado, Paulo, obrigado, viu? Foi o machado, né? O machadada bateu, ó. Tome. Beleza, então nós vamos orar agora. E aí, Amém. em seguida, nós vamos conversar um pouquinho aí. Tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida. Manda aí os links para os seus amigos, familiares. Vamos juntos. Já manda as nesse perguntas aí momento também, ó, aqui. porque a gente tá pedindo aí as perguntinhas aí, as dúvidas. E só vem assim, ó, que lindo, saudade, mas isso daí a gente já sabe já. Que você aí, Oi, tá? Um Mas salve manda. pra Thaís e um Mas manda salve aí, pro ó. Tom. E pro Salve Tonzinho, pra pro Thaís Tonzinho, e pro Tonzinho bebê. também, Bebê Tonzinho, ó. também. Pro Mas manda. Tomzinho ou pra Thaisinha, a gente não sabe ainda, Eu né, aposto gente? Ah, os dois, ó, o Tom e o Thay. É uma Tom. Então vamos menininha. fazer o Eu seguinte. acho que é uma menina. Nós vamos fazer o seguinte, Tom, se você Menina? ficar bravo, depois a gente Menina, conversa, menina, Thaís menina. também. Nós vamos fazer uma enquete aqui. O pessoal que tá on aí vai fazer o seguinte, durante a live, vocês vão mandar no WhatsApp, deixa eu ver. Não, vamos aqui mesmo, que aí todo mundo já viu. Nos comentários, aí. no comentário. Aí Tem todo que mundo já viu. tacar, tem que tacar Manda aí no- na qual que rede é a aqui, ó. sua sugestão, o seu palpite. O bebê do Tom e da Thaís, é menino ou menina? É Menina. o Tom ou a menina. Tá? E nada Aí disso você põe é, aí no comentário, Viu? é o E nada- Tomzinho ou é a Tatá? Nada disso, depois dos 15 decide. Não, é já, viu? É agora. já. Não tem essa dos 15, Isso aí. não. Vocês colocam aí, é o Tomzinho ou é a Tatá? Aqui já Beleza? é o Tom. Aqui eu vou colocar a hashtag Aqui Tomzinho. é a Tatá. Tomzinho, É uma Tomzinho também. É menina. Tomzinho. Aqui tá ganhando o É um Tomzinho. bezerrinho, é um bezerrinho também. bezerrinho. Hashtag Tomzinho. Ó, entrou mais gente aqui. Mandar um beijo Ah. pra Pastor Elane também, que entrou. A tia Olha. Beth, Gilmar.
Júnior. Júnior. Vai dar B.O. esse negócio. Cara, Mas- muda, cara, esse Facebook seu, põe Júnior aí pra facilitar a nossa vida. O Márcio Guimarães, um amigo meu também. Olha, o Tom já sabe. o que que o Tom já falou. sabe, hein, rapaz. Ó, o número da Mega Sena o Tom já sabe, ó, Aí, rapaz. Ele não Sim, sabe, não, porque vai rolar um chá de revelação. É, não, ele não não sabe. sabe É mesmo. mentira. Ó, nós não oramos ainda, não me deixa esquecer. Mas deixa eu falar uma outra coisa. O pastor é aqui. meio ruim de memória, viu, gente? Ó, o tema de hoje foi ele que criou e ele esqueceu. Vamos lembrar dele e orar também, viu? É que eu sou ruim pra gravar, mas tá aqui na minha anotação, viu, gente? Fica tranquilo. Ó, eu vou fazer outra enquete aqui, beleza? A primeira nós já criamos. Vocês vão, durante a live, colocar aí hashtag Tonzinho ou hashtag Tatá, conforme for o seu palpite aí do bebê, do Tom e da Thaís. Beleza? A segunda enquete nossa aqui, que eu quero que vocês me ajudem, hein? Ó, pessoal, quero ver, hein? No final dessa live de hoje, quem que vai pagar o lanche? É o Henrique que vai pagar o lanche pra mim ou eu vou pagar pro Henrique? Se for o Henrique, vai ser, Tá o lascado. Henrique vai ser ser fitness. alface. Vai ser alface com Ah, tomate. hoje é sexta-feira, pô. É melhor o pastor pagar. Ué, Hambúrguer? Não. hambúrguer. Tá bom, eu nem falei nada. Ele Ó, tá não ouvindo entrei nesse agora. rolê, aqui. não. Gente, me ajuda aí, Ou beleza? alguém que tá assistindo, convida a gente pra jantar, que a Aí. gente vai de boa, Ó, o tá? omeletão lá, o omeletão, a saladinha, já Ah, era. eu vou falar igual o Felipe falou, acho que foi na nossa primeira live love. Vamos fazer um culto clandestino. Lá no condomínio lá tem uns grupos lá dos casados lá, os boleiros lá, que já lançaram, você viu? Alguém sabe onde tem um futebolzinho clandestino aí, porque tá um negócio... Tem um tá vizinho difícil meu aí. aqui que tá saindo pra jogar bola que eu vejo. Todo Só dia no- ele saindo com a chuteirinha assim, ó, não sei onde eles estão jogando. Estão jogando bola. Amém. Mas temos que tomar cuidado com isso, porque algo sério assim, aqui na igreja, Vai aqui acusar no os bairro temos 2 igrejas lacradas pelo Ministério da Saúde. Não sei exatamente o motivo, mas elas foram lacradas pelo Ministério da Saúde. Então vamos estar atentos a isso. Maravilha, vamos orar agora. Você aí na sua casa, feche os seus olhos, dá a mão aí Amém, para quem está Senhor. perto de você. Nós estamos aqui num Fecha os momento corredores, bem né? descontraído, num momento bem assim à vontade, mas temos certamente o ponto de seriedade nisso que nós vamos fazer aqui, para nós trazermos então com luz a palavra de Deus, aquilo que nós queremos instruir os nossos jovens, instruir as nossas vidas e estarmos prontos para a realidade do mundo que nós estamos vivendo hoje. Amém. Amém? Então vamos orar. Querido Pai, eu quero render graças, Senhor, ao Teu nome e Te louvar, Jesus, por este dia. Te agradeço pelo privilégio de estarmos mais uma live juntos e agora em específico falarmos para os nossos jovens, aonde vamos tratar os assuntos, Senhor, de nossa realidade, o contexto de vida que estamos vivendo hoje e estamos, Senhor, na dependência do Teu Espírito Santo. Nos conduza, Senhor, aqui em momentos agradáveis, em momentos onde podemos, Senhor, desfrutar do Teu amor e da Tua porção sobre a nossa vida. Rendemos graças ao Teu nome, Senhor, e Te louvamos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Amém. Glória a Deus. Beleza, eu vou começar dizendo uma coisa aqui. O que deve ocupar a mente do jovem? Eita. O que deve ocupar? Porque há uma base bíblica para isso. Há uma resposta bíblica muito simples, que a maioria de vocês já devem estar lembrando aí, quem sabe um texto bíblico para isso. Mas o que deve ocupar a mente do jovem cristão? Fica aí por enquanto essa fala, e eu quero ouvir aqui os nossos queridos com opiniões, ideias. Se você tem aí alguma sugestão, alguma pergunta, algum comentário, você vai compartilhar com a gente aí nos comentários. Tem aquele delayzinho que a gente sabe, mas dá pra gente... Gente, vocês não sabem, tá passando uma pessoa lá fora que tá dando tchau pra gente agora. Assiste a live. Vem aqui! Quem será? Quem será? Richard. É o Richard? É o Richard. Ah. Olha, vai bater o carro, hein? Vai bater o carro, toma muito, Vocês hein? estão aí, né? Ó, no celular dirigindo, ó. Olha só. Olha. Mas maravilha. Então, queridos, vejam bem, nós vamos ouvir aqui, então, como eu estava dizendo, os nossos
amigos aqui, Henrique, Monique e Aline, para sabermos esses detalhes. Porque hoje o mundo virtual é a nossa realidade, como eu estava dizendo. Não adianta, Henrique. Ó, por exemplo, eu estou falando aqui como pastor. Eu não penso que seja a melhor tomada de decisão chegar agora aqui num culto e dizer para os jovens: todo mundo, desliga seu celular. Olha, ninguém vem para a igreja com celular. Jovens, adultos, ou seja o que for. Eu não acredito que esse seja o melhor caminho. O caminho ideal é educar o nosso povo, as pessoas, a como utilizar o celular aqui na igreja. Concordam comigo? O que você acha, Monique? Pode ser dessa forma? O que você acha esse caminho? Na verdade, assim, vai de bom senso também das pessoas, né? Porque hoje várias pessoas têm a Bíblia no celular e tá utilizando para estar vendo a Bíblia, ou os músicos mesmo na partitura da música, mas vai de bom senso, né? Para tudo. Lascou. Para tudo. Você não sabia? Eu sabia. Gente, apertar. Efeitos quarentena, tá começando a chegar aí. Quarentena dá divórcio, mas dá neném também, ó. Isso aí. Maravilha, meu eu estava Deus. sabendo. Parabéns, dessa novidade aí. parabéns. A Lana compartilhou com a gente. Ai, Felipe, que bênção, parabéns, que bênção. Alana, parabéns. Isso vai ser maravilhoso aí na vida de vocês. Mais uma enquete pro final, hein? Puxa vida, poderia ser, né? Verdade. Vamos lá, continua, Monique. E assim, realmente, é complicado, mas vai de bom senso da pessoa, né? Porque assim, a pessoa sai da casa dela para vir na igreja fazer o quê? Se vai ficar no celular, né? Vendo outras coisas. Sai da casa dela e vem adorar, tem esse momento com Deus. É complicado a gente falar, todo mundo tá sem celular, todo mundo desliga o celular, né? Então, assim, vai do bom senso. E acredito que hoje as pessoas têm que mudar mesmo o pensamento dela, ter um momento para Deus, ter um ponto de equilíbrio entre o mundo virtual e ter um ponto de equilíbrio entre o momento que é para você ter intimidade com Deus, para você ter um momento de estar próximo às pessoas, né? Uhum. E você, Henrique? Porque assim, o que acontece lá fora reflete dentro da igreja também, né? Então, desde da internet servir pra gente, no meu serviço, hoje, antigamente era tudo via e-mail, que já faz parte do mundo virtual, né? Aí agora você vai falar com o cliente e fala, viu, você quer que eu te mande alguma coisa por e-mail? Não, manda no WhatsApp. Então, assim, cada vez a internet tem evoluído, os aplicativos têm evoluído, então, assim, faz parte hoje do cidadão. A pessoa pode perder a carteira e ficar tranquilo. Agora, se perder o celular com o conteúdo que ela tem, bicho, aí dá um desespero, né? É verdade. E pelo lado positivo, a internet ela vem para ajudar. Hoje o nosso sistema de som é todo digital, é tudo controlado, cada músico tem o seu controle no próprio celular. Então isso é uma evolução que é uma bênção. E tem um lado negativo, que é a parte de você conseguir se policiar, se controlar, segurar a ansiedade. Alguém mandou uma mensagem, depois do culto, que aqui eu tô vendo as coisas. Então, por isso que eu estou dizendo que o caminho aqui é nós educarmos o nosso povo. É isso, Aline? O que você fala? Nossa, Aline. Dificilmente Aline, por favor. eu vejo ele fala chamar de Aline. O nome carinhoso, como que é? Hã? O nome carinhoso. Nega. Tá. É isso, eu acho que o celular, ele pode ser usado, como o Henrique falou, tanto para uma coisa boa, como a gente utiliza ele, como também para um lado ruim, né? Porque hoje em dia você vê muitas pessoas, não vou dizer só os jovens, mas a gente vê muitas pessoas meio que parasitas, né? Eles ficam reféns do celular, né? Tudo bem que a gente tem a vida, tem muitas coisas no celular que nos ajuda, nos facilita, mas acaba se tornando refém, né? Porque toca uma mensagem, está ali, não pode esperar, ou deixa as coisas para fazer, para ficar no celular. E o que puxa muito, tirando fora quem usa como meio de trabalho, como benefício, o jovem, o adulto mesmo, ele acaba se prendendo no celular e deixando outras coisas para depois. Eu acho que é ruim assim, por exemplo, às vezes acontece. A gente tem que ter aquele cuidado que a hora que entra na igreja, você já põe o celular no silencioso, né? Às vezes, está no meio da mensagem, no meio do culto, e o celular toca. E, gente, eu já vi
Isso aqui estou falando numa igreja que eu estava dirigindo. A pessoa não foi lá fora atender o culto, o celular. Além de atender, atendeu dentro da igreja. E Aí saiu no complica. corredor falando, alô, oi, tudo bem? Não sei. Eita. No meio do corredor. Isso, pra mim, eu acho que Falta aí- de bom senso. Fora Né? que a gente já viveu situações de tipo assim, né? Final de campeonato, horário de culto. Aí isso o também. que acontece é, ó, tá ali no culto, não sabe se presta atenção no culto ou se tá prestando atenção nos resultados do Aí é campeonato. complicado. Aí, Glória a Deus, aleluia. mais ou menos isso. Né? A gente já viu assim, no meio do culto, só ver o sinalzinho, né? E os 2 a 1, outros perguntando, E né? todo mundo perguntando, querendo saber, porque sabia que aquela pessoa estava vendo resultados, né? Isso. Do campeonato. Então, isso daí é uma coisa que distancia, que prejudica, né? Isso é o lado Com ruim. certeza. Então, eu acho que, por exemplo, se nós formos pensar na educação que nós damos para os nossos filhos, hoje, jamais eu daria um celular para Noemi, muito menos para ir para o culto, né, ou para ir para a escola. Por quê? Porque a Noemi ainda não tem idade suficiente para se comportar com um aparelho desse. Para criança, ela vai. Aí o problema é que tem pessoas adultas que deveriam se comportar de maneira tal com o celular na hora do culto. Você que pensa totalmente o contrário disso, de repente você acha que na igreja não deve ter celular. Nós respeitamos a opinião de todos, a gente não vai aqui ser contrário. Só que eu não vejo caminho sadio, um caminho, digamos assim, fácil a percorrer, querendo nos tirar da realidade do mundo em que nós vivemos hoje. Por exemplo, quando eu estava pesquisando sobre esse tema nosso, eu encontrei um vídeo de um grupo de pessoas, de uma igreja e tal, tratando esse tema, obviamente. E o pastor daquela igreja, ele disse o seguinte, olha, lá na minha igreja, o departamento de adolescentes e jovens tem uma caixa. Quando o adolescente e o jovem chega na igreja, ele coloca o celular dentro da caixa. E ninguém vai para dentro da igreja com o celular na mão. Olha, me desculpa, mas eu acho que esse é um tipo de comportamento totalmente fora da nossa realidade. Acho que toda geração de transição é sempre mais complicada, né? A gente tem várias transições, não só do mundo online, mas desde a bateria, igreja, tem igreja que até hoje ainda tem um certo... As gerações, né? Isso. Aí, o que eu mais posso dizer, vestimentas, então toda a geração que pega a transição acaba meio sendo complicada. Agora para os nossos filhos que vão crescer e vão ser pastores, e vão ser presbíteros, vão ser músicos, para eles vai ser algo que é necessário ter dentro da igreja. Exatamente. Então já cai esse paradigma que não é um item impróprio para dentro da igreja. Agora para nossa geração, que a gente pegou um momento que era proibido e agora está pegando uma transição, Certo. acho que é o pior momento, né? A pior fase dessas pessoas, essas pessoas que estão na transição. Aham. As pessoas mais velhas, assim, que aí fica mais difícil. Agora a pessoa mais nova, tipo eu, Bianca, que tá ali, já Eu, fica mais né? fácil. Eu mais nova, lógico. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no avanço dessa realidade, no avanço desse tema para o mundo no geral. Porque, por exemplo, eu tenho dados aqui de informações para nós iniciarmos pensando assim. Cresceu a população no Brasil. O último dado de informação foi um crescimento de 0,7%. Então nós temos aí, em média, um total de 211 milhões e 600 mil pessoas. Certo? Nesse avanço da população, você sabe que existe mais de um aparelho de celular ou tablet por habitantes? Mais de um. Olha isso. Então, quer dizer, a tecnologia de internet, vamos dizer assim, lá no sítio, lá no lugar mais remoto que você vai, não tem aquelas propagandas que a gente vê de maquininha, de passar cartão, o cara tá lá no meio Já do tem. sítio, né? Ele vai lá vender um produto, ele tá com a maquininha na mão.
Pedinte, já viu isso? Já viu? Não viu, não? São Paulo? Pô, eu fui rodar com um representante lá no... não é mentira, não, ó. Tô dentro da igreja, hein? Fui rodar. O pedinte parou lá, tava vendendo a balinha e tava pedindo também. Falou, irmão, desse jeito, irmão, mas não irmão assim, de igreja, né? Falou, irmão, ajuda eu aqui, eu tô vendendo umas balinhas, ou se não puder, dá uma ajuda aí, uma força aí. Falou, não tem dinheiro. Ele sacou do bolsa moderninha assim e falou, tá aqui, ó. Pode passar que eu aceito também. Desse jeito. E aí, então, aí você vai falar o quê? Vai falar, Tá não, errado. eu não tenho cartão também. Para todo mundo Ó, agora isso. Você vê? Vou abrir aqui uma questão assim bastante séria. Muitos pastores, líderes religiosos viam esse tema internet, tecnologia para a igreja como um tabu. Coisa do diabo, né? Coisa do cão. Hein? Hoje, principalmente no quadro que estamos, nós hoje, as pessoas tiveram que aceitar. Para muitos, teve que engolir. Desceu o Mas quadrado. é a nova realidade hoje, momentânea, sim. Mas, certamente, por exemplo, vamos pensar aqui nas pessoas que estão conosco. Tem uma pessoa que está sempre online com a gente aqui. Eu acabei de falar dela, deixa eu achar o nome dela. Me ajudem aí, gente. Mas quem que é, Eu pastor? falei, a irmã que está lá no Pernambuco. Noêmia. Irmã Noêmia, ela era da nossa igreja quando estava aqui em São Paulo, Campinas. Hoje ela está morando lá no Pernambuco. E eu sempre vejo ela nas nossas lives. Quando que nós íamos conseguir isso, se não fosse por meio da tecnologia? Não, os nossos tem missionários, são amigos nossos, o irmão da Bianca lá, que estão lá na Rússia e tem contato aqui. Pois é, aí o Henrique, quando fez a live dele, tinha amigos do trabalho Sim. que assistiu a live, a Monique. Lá da Bahia, o pessoal gente de lá da Curitiba. Bahia. Então, gente, nós estamos também conquistando muitas coisas por meio da tecnologia, da internet. Fazendo missão através do Pois é, exatamente. mundo virtual. E aí a gente pode parar e imaginar quantas pessoas estão sendo alcançadas, né? Diante desse quadro, porque a gente vai olhar os números que é alcançados pelas lives, a gente até se admira, porque num culto normal, né? Não que a gente não queira que volte ao culto normal, mas num culto, Pelo amor de Deus. com certeza, Não, mas vai num pegar culto, Você é doido? num culto normal, a gente não alcança esse número de pessoas que está sendo alcançado através das lives, né? Lógico que o quadro ajuda muito, né? Que tá todo mundo procurando e a gente vê que tá todo mundo querendo saber, ver o que está acontecendo e isso ajuda, né? Então, isso também, por esse lado, por esse benefício, está sendo muito bom nessa época que a gente está vivendo. Exatamente. Está sendo um benefício em relação a gente ter uma ferramenta para a gente poder falar de Deus, né, para algumas pessoas, para estar realmente alcançando pessoas que a gente não alcançaria. Mas também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque assim, o celular é uma ferramenta para que a gente possa estar falando de Deus, de repente impactando, mas talvez a gente fica tanto ali habituada no celular, antes de dormir, deixa eu dar uma olhadinha no Face, deixa eu dar uma olhadinha no Instagram, e vai. E aí você passa um momento, nossa, eu tô com sono e eu não tive meu momento de intimidade com Deus. Então você acaba perdendo o tempo de ter intimidade com Deus, de estar ali num minuto lá orando, uma meia horinha, e acaba passando, você está cansada porque ficou muito tempo na internet. Então, assim, a gente também tem que ter esse equilíbrio, que às vezes não está tendo, né, algumas pessoas, e aí você acaba uma ótima oportunidade de estar ali conversando com Deus, falando com Deus. Beleza. Ó, esse tema aqui, falando dessa realidade na igreja, me parece que é algo até simples da gente lidar, educando dia após dia. Você que é pai, mãe, tem aí seu filho jovem, adolescente. Vai ser pai, vai ser mãe. Instruir, você que vai ser pai, mãe, o Tomzinho, quando nascer, ele já vai nascer com o celular na mão, praticamente, né? Uma guitarra, né, um violão, é melhor. Então, nós temos como lidar com isso facilmente. Eu acho que facilmente. Eu até confesso para vocês, por exemplo, um tempo desses atrás, poucos meses atrás, alguém da igreja me procurou e disse assim: pastor, eu passei pelo corredor da igreja e eu percebi que algumas pessoas, ela não me citou o nome, mas parece que eram 2 ou 3 pessoas, estavam fazendo uso do celular na hora do culto para fins que não tinham nada a ver com o culto. Na minha época de adolescente, jovem, Não tinha nem celular, né, pastor? Fala a verdade, não tinha nem celular nessa época, né?
O máximo era um Pastor bicho. não é parâmetro, pastor. Não tinha celular, só que é o seguinte, na minha época, quando eu estava me comportando de maneira inadequada, olha, hein, bonito, de maneira inadequada num culto, o diácono, ele tinha toda a autoridade para repreender a mim. Você é louco, pastor. Quantos puxões de orelha eu já não tomei até tapa na orelha lá do... Ó, vou falar agora, vou confessar agora, viu? Ó, a mágoa no coração aqui, ó. O pastor Ronaldo, que era obreiro aqui na nossa igreja. Tio dessa mulher que tá aqui atrás da câmera aqui, ó. A Bianca tá escondida atrás da Tomei vários câmera. petelecos lá no portão que eu tava correndo lá fora da igreja, pastor. Imagina dentro. Rapaz do céu, na minha época lá o bicho pegava. Agora, eu já tive diácono me pegando pela mão, assim, me levou lá pro meu pai, me levou lá pra minha mãe. Hoje, nós temos uma geração que o problema não é só os filhos. Hoje, e isso eu estou falando para vocês de fatos, de realidade que a gente sabe que acontece, de diácono que deu bronca no filho, que chamou a atenção da criança, do adolescente, e o pai achou ruim. Sai da igreja, vai embora. Entendeu? E isso acontece. Infelizmente acontece uma ou duas mesmo. vezes. Então perceba que a igreja até quer realmente estipular esses princípios, esses costumes. E aí, por exemplo, eu citei na nossa live Love, acho que da semana retrasada, um comportamento da minha filha aqui na igreja, que a professora, a irmã líder do nosso ministério infantil, deu uma ordem para ela, ela não obedeceu. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, o quê? Não. A tia Aline, você tem que obedecer igual obedece a mamãe e o papai. Vem aqui, você vai pedir perdão para a tia Aline. O couro come. Você entendeu? Então, isso vai de nós também. Mas vamos lá. Eu preciso entrar agora no próximo ponto com relação a esse assunto. Eu estava dizendo que aqui na igreja, questões, vamos dizer assim, eclesiásticas para o mundo da tecnologia entre os nossos jovens, aqui dentro, no nosso ambiente de culto e tal, seja até simples para nós resolvermos, lidarmos com tudo isso. Só que agora nós vamos falar lá em casa. Nós vamos falar do momento que você está com o celular, a pessoa está com o celular e ninguém está ali atrás para ver o que você está acessando. Eis o grande perigo. É você e o celular, né? Aí é você, Deus e o celular. E aí é onde entra, né? Porque assim, outro dado importante que eu tenho aqui é que de 2018 para 2019, o número de brasileiros que tiveram acesso aumentou em 7,2%. Isso significa cerca de 10 milhões de pessoas. E aí aos poucos eu vou dando esses dados aqui para a gente fixar a ideia. Tecnologia, internet, mundo virtual é a nossa realidade hoje, não dá para fugir disso. Eu estava esses dias com meu sobrinho, o Pedro tem 14 anos, ele veio me fazer uma pergunta de matemática, eu recorri ao tão nobre Google? e excelentíssimo professor. Richard. Na hora Richard, chamei alô? o Richard no Zap, e aí o Richard ajudou a gente. Mas o Pedro estava fazendo prova, lição, ou era prova, uma coisa assim, online, no celular. Então não adianta. O meu filho, a minha filha, o seu filho, os nossos jovens têm acesso a computador, smartphone, tablet, a todo momento. E aí nós temos que. E aí também vem uma questão de educação. Porque eu disse num tempo desses aqui na nossa live célula, acho que foi naquela primeira que a gente fez, quando eu era criança, adolescente lá atrás, a minha geração só ia ter acesso, por exemplo, à pornografia na banca de jornal, tinha que comprar, não era nada como hoje. Hoje, num clique, infelizmente. Se escrever errado É um alguma coisa lá no clique campo de errado, busca, já... Exatamente. Verdade. Por exemplo, o YouTube, mesmo que, por exemplo, a Noemi, ela gosta de ver o YouTube, alguns vídeos lá. A gente não deixa, se a gente estiver do lado só. Porque eu sempre vou lá nos históricos para ver o que ela está vendo, o que está acontecendo. E já aconteceu dela passar, eu vi lá que ela não assistiu o vídeo. Porque fica a barrinha lá, né? Ela não assistiu o vídeo, mas ela passou por lá. Né? Pessoas seminuas, não eram vídeos absurdos, mas dali para um absurdo é um caminho muito curto.
Esses dias em própria Verdade. propaganda, assim, Sim. acontece de aparecer alguma cena, assim, Exatamente, quem dirá na exatamente. internet, A gente né? estava vendo TV esses dias e uma propaganda de preservativo, e só que com cenas quase de sexo. É. Então, quer dizer, é uma situação delicada. Aí que nós precisamos agora entrar nesse ponto e entendermos um caminho. Porque nós estamos agora lidando com um ponto muito sério. E será que os nossos jovens, será que nós estamos preparados espiritualmente para lidar com a tecnologia? Porque vamos falar aí de um aplicativo que hoje um monte de gente tem, o TikTok. Você vai passando o TikTok ali, Virou febre. vem cada coisa que você... Ela tá ali, diante de você. E aí, como que tá o nosso comportamento diante de algo que seja pornográfico ou não, mas que está ali demonstrando uma sensualidade, está ali demonstrando qualquer coisa desse gênero? Qual é a nossa... Eu vou dar esse grau de seriedade aqui com a nossa espiritualidade neste momento. E aí, Monique, como lidar com essa situação? Você consegue pensar como nesse sentido aí espiritual e tá lá em casa, a pessoa não tem ninguém perto dela. É meia-noite, é 2 horas da manhã, seja a hora que for, é à tarde e a pessoa tá ali com o celular sozinha. E aí vai da consciência da pessoa, né? Porque ela tá ali sozinha, mas ela nunca tá sozinha, né? Deus tá junto com ela. Então, assim, não adianta ela se esconder. Deus está em todos os cantos e está na mente dela e está vendo o que ela está vendo. Então, não adianta ela chegar aqui na igreja, falar para um irmão, olha, não pode ver pornografia. Se ela está fazendo isso, ela está pecando, né? Então, já muda um pouco o cenário e é até pior ainda a situação. Acho que, assim, a gente tem que estar ali, vigiar e orar. Então, assim, é só um pouquinho. Não existe só um pouquinho. Você sempre vai além, sempre vai querer ver mais, e aí já vira um vício, e aí você já não consegue sair mais desse vício sozinho. Ó, E precisa de tá falando ajuda. aqui que nos próprios sites já aparecem algumas propagandas deste gênero que é perigoso, né, de pornografia. Você está lá num site de busca, seja o que for, baixando alguma coisa, já entra propaganda ali. Um clique ali em cima. E o dedinho já coça, né? Isso daí é para Caminho para o instigar, mundo. né? Parece que a pessoa, né? O diabo tá ali, vai, clica, clica, Exatamente. clica, clica. Exatamente. Então, é aquilo. O diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando Sabe os a quem ele pontos possa fracos. tragar. Ele conhece, né? O diabo é um estrategista, ele sabe os nossos pontos fracos e quando surgir uma oportunidade, ele aproveita cada uma delas, né? E não pensando só em pornografia, mas em tudo que vai chamar a sua atenção e vai desviar o seu olhar. De repente você, não, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou ter ali um momento com Deus, e o diabo conhece ali que é o seu ponto fraco, você vai entrar ali num vídeo e vai mudar seu pensamento. Entre parênteses aí, uma observação do Tom, né? Aí vem vírus junto, quando a pessoa clica ali naquela janelinha. Aí é o castigo. Podia vir aquele vírus que queimava o computador, não liga mais. Tom tá sabendo, hein, Thaís? Mas é isso mesmo. Então, esses cuidados, pessoal, vai agora da nossa natureza cristã. Entendeu, Henrique? Vai da nossa natureza e do nosso caráter cristão. Pastor, aproveitando aqui, o Davi, para quem me conhece sabe que eu sou um daqueles que lutam para que o filho, a criança, não viva dentro de casa. Certo. Viva na rua como eu vivi, mas não a rua largada na rua, né? Seja criança, Hoje eu brinquei de bets com a Noemi. Aí, então, que a criança ela jogue bola, que ela pedale, que ela corra, que ela Pedalei faça, com a Noemi. Se movimente, né? faça bagunça, Uhum. né? Que taque pedra no vizinho, essas coisas assim, né? Porque a realidade também, por causa do mundo virtual, essa nova geração já é o inverso, né? Certo. Se você falar, viu, você já rodou o peão? Eu falo, o que é Meu isso? Deus, que é Agora, isso? perguntar pro meu pai, viu, você já instalou o Instagram no seu celular? Ele vai falar a mesma coisa, o que é isso? Ou algum joguinho. Então é diferente. Uhum. E aí, na nossa forma de adaptar em casa, o Davi ganhou um celular aí, né? Ganhou emprestado, né, mãe? Minha mãe.
Então hoje tem alguns recursos também que dá para você assim, ter um certo controle Certo. para isso para policial terceiros, né? Tipo o Davi, né? Não tô Tá. falando da minha pessoa agora. Mas tem um aplicativo que chama Family Link, que é do Certo. próprio do Google mesmo. Você baixa uma conta no celular, porque todo celular hoje tem que ter uma conta, né? Sim. E ela é vinculada ao seu dispositivo. E você tem um controle total ao dispositivo do terceiro. Ah. Então, para ele baixar alguma coisa, sempre que ele vai clicar em baixar, você recebe uma mensagem. Tipo a que você recebeu agora aí. Aí vai mostrar, dispositivo tal está pedindo autorização para baixar tal coisa. Aí você controla. Você consegue controlar se os sites tiverem mesmo a indicação Da idade? da idade, você consegue controlar aqui, até 8 anos. Entendi. E colocar lá. YouTube Kids tem. Então você tem como baixar o YouTube Kids. Então não aparece, ainda lá não aparece nada desses conteúdos assim que são impróprios para menores, né? Certo. Então você consegue ter um certo controle sobre isso. E é a forma que a gente está tentando colocar lá para ele acessar e lidar só com coisas adequadas para ele, né? Agora, pro meu caso, assim, no nosso caso, tem vários estudos que falam que a internet ela vicia tanto quanto droga e álcool, né? É verdade. Então, assim, não é que ela pode ser bom, diferente da droga e do álcool, mas ela traz muitas coisas ruins também, né? E aí você cai lá, fica 24 horas rodando no trabalho, no celular, chega em casa no celular, vai dormir no celular e seu momento de distração é o celular. Você para de viver realmente seu mundo real para viver o mundo virtual. Então, a gente tenta se policiar de alguma forma, assim, que é trabalho fica em casa, chegou em casa é família e para depois, em último caso, pegar o aparelho, né? Eu vejo que o celular também distancia pessoas, né? Ao mesmo tempo que a gente acha que está próximo, mas Hoje está está próximo, mas a gente geralmente- acaba distanciando, porque Isso mesmo. você dificilmente vê um jovem que tem um amigo que converse frente a frente, que pode, né, dar um abraço, você poder sentir a dor dele, conversar, dar risada. Você vê muito a pessoa ter os amigos virtuais, né? virtuais, porque Acaba se distanciando. Ela, E assim, ela une muita- pessoas distantes e distancia pessoas próximas. Isso. Né? É E bem assim, isso. muita gente super conversa na internet, faz vídeo, faz um monte de coisa. Quando é pessoalmente, né, trava, é consegue tímido, não falar. conversa. E isso acaba inibindo a pessoa, Não, né? uma vez eu nem sigo essa pessoa, mas um menino da igreja, super tímido, por um acaso eu encontrei ele no YouTube. Ele tem um canal no YouTube, não é da nossa igreja aqui. Mas um cara que para conversar com pessoas é extremamente tímido. Você lembra, amor? Sim, lembro. Extremamente tímido. Você vai conversar com ele, mas no YouTube, ele tem um canal no YouTube, ele fica dentro do quarto dele com uma webcam. Impressionante. Eu falei, não é ele. Eu assustei. Assustei. E aí, É dupla, né? o que fazer com um jovem desse? personalidade. O que fazer com um jovem desse? Explorar esse potencial dele. Porque, Assim como as nossas lives hoje, né? por exemplo, nós aqui, gente. A gente batalha. Vamos lá com a gente. Todos estão Ai, convidados eu a tenho vir nas vergonha, próximas. Ai, eu tenho medo. Não E o sei o Bianchi? quê. Né? E aí, quando você encontra alguém que tem essa desenvoltura, que tem essa facilidade de lidar com isso, você tem que explorar esse potencial, porque é um potencial, querendo ou não, Sim. da nossa realidade hoje. Então, eu acho que nós temos que saber lidar com essa questão. Saber lidar com a realidade dos nossos jovens. Por isso que nós instruímos sempre, né, o ensino da palavra de Deus, uma vida devocional, oração diária, leitura da palavra de Deus, porque você vai alimentando o espírito. Certo? Agora, se você fica lá na internet, no YouTube, Facebook, Instagram, seja o que for, só alimentando a sua vida, só com coisas negativas, coisas ruins. Quer Só dizer, entretenimento. sabe aquela história de que quando você passa em frente a uma loja, ou passa um carro na rua, tocando uma música, e aquela música fica martelando ali na sua cabeça? Fica o dia inteiro. Né? Você fica com aquela música ali na sua cabeça. Música chiclete. Já até falaram que você tem que cantar ela 3 vezes
Para o seu subconsciente. Oxe, não sabia disso né? não. Não sei, não A sei. simpatia do pastor, ó. Grava a simpatia do pastor. Que isso, pastor? Mas, gente, aquilo que você for, então, trazendo para sua mente, que aí sim, tem o lixo eletrônico, o lixo virtual. Essa geração também traz bastante jovens cabeça de chuchu, tá, pastor? Que só tem água dentro, né? Porque o conteúdo que é explorado aí, quanto pior, eu acho que é melhor, né? É mais visto, é mais divulgado. E aí acaba que as fake news, né? Acabam que invade e tem uma porrada de cabeça de chuchu aí por aí. Aí eu disse lá no início, para a gente agora começar caminhando aqui para o fim, eu disse lá no início algo que nós tínhamos que pensar. O que deve ocupar a mente do jovem? A palavra de Deus diz o quê? Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, certo? Tudo que é bom, tudo que é espiritual. Isso deve ocupar a nossa mente. Eu falei na mensagem de ontem, na live, sobre o processo mental. E uma das coisas que estão mais próxima do processo mental que nós temos é a visão. Tudo que você vê é o que mais te condiciona. Então, por exemplo, você vai numa padaria, você quer ver o pão bonito. Aí. Né? Tem uma pizzaria aqui em Campinas, ali no Jardim Aurélia, né? Se o Henrique não quiser pagar o lanche, pode pagar a pizza. Ó, ficou até com água na boca. Já tem gente aqui atrás da câmera dizendo que sim. Mas você vai ali, naquela pizzaria, você vê o cara preparando a pizza. É muito louco. E é um capricho, uma qualidade excelente, viu, Henrique? Produtos de primeira qualidade. Não conheço. Né? É de lá que você pode comprar. Moro em Hortolândia, pastor. Não conheço nada em Campinas. É boa, é boa. Mas, gente, a gente usa o quê? Come com os olhos. Então, há um turbilhão de coisas que vem nos nossos olhos quando nós estamos na internet e você vai vendo. Se você ver lixo, pornografia, fofoca, tragédia, sangue, sua mente vai se ocupar daquilo. Sua mente vai se preencher daquilo. Então, o que nós precisamos fazer é avaliar, assim como nós entendemos que a palavra de Deus diz assim, olha, que o Senhor sonda o nosso pensamento. O salmista diz que antes que saia uma palavra de nossa boca, o Senhor já conhece. Então, nas questões virtuais, nós precisamos adequar aí dentro de um contexto sem que se perca aí os princípios, né, que nós usamos na hora de interpretar a palavra de Deus, mas nós temos que trazer para este contexto também. Porque quando você está ali clicando, não é uma palavra que está saindo da sua boca, mas é um ato. Sim. É um comportamento. Né? É um posicionamento seu, uma escolha sua, e nesse momento você precisa então estar avaliado ou avaliando isso tudo que você está escolhendo. Certo? Então, eu entendo e penso que nós podemos e devemos viver de fato essa realidade do mundo virtual, mas entendemos que é um caminho perigoso, assim como é lá no mundo. Porque não venha me dizer que lá fora, sem o celular, ou aqui dentro da igreja mesmo, sem o celular, o seu filho, seja quem for, o irmão ou a irmã, não vai estar correndo riscos, tanto quanto se estivesse na internet. Né? Porque hoje há pessoas oferecendo drogas, pessoas oferecendo prostituição, pessoas... Está na rua isso. Isso está em qualquer lugar. Sim. Antigamente era nos becos. Antigamente era lá nos guetos. Mas hoje a praça pública tem isso. Uhum. Né? A praça pública tem isso. Então, tudo está condicionado ao comportamento que nós vamos ensinar
Os nossos jovens e os Quanto nossos filhos mais já têm. acho que é para todos os assuntos, né, pastor? Mas quanto mais próximos estivermos de Deus, mais assim, distantes estaremos de qualquer Outra coisa. mesmo próximos. Isso vai ser, quanto mais o espírito estiver forte, mais a carne se enfraquece, né? E uma das viagens que eu fiz, tem alguns países que a própria prostituição lá é uma coisa comum. É O uso autorizado, né? Não o é nada uso- contra a lei. O uso da maconha é liberado, então você vai em alguns pubs lá, né? Tipo, hoje, se você sair. É que no Brasil, se falar que é um pub, falar que é um barzinho, vão entender que é aqueles botecos. Né? Mas lá, tudo é bar, né? Se você vai num restaurante, é conhecido como pub lá, porque serve cerveja. E lá tem uso de uma área aqui tem a área de fumante e não fumante, lá tem uso da área da maconha lá, né? Diferente se você está na internet ou não, se você está longe de Deus, poderia passar por lá e falar, vou experimentar esse negócio aqui, que pode, porque né, vou usar esse negocinho, ou vou entrar aqui para fazer uma farra aqui, minha mulher não está aqui mesmo, vou dar uma farreada aqui, já que aqui é Dá um liberado, né? soco. Mas, e a internet é a mesma coisa, né? Não é porque é mais fácil o acesso que eu vou fazer, porque é errado, então se você estiver perto daquilo que é certo, perto de Deus, mais distante você vai estar das coisas que não convém. E você estando mais perto de Deus, você quer buscar mais informações e quer aprender muito mais sobre Deus, e aí você acaba mudando um pouco realmente a sua realidade. Agora, se você quer saber mais da fofoca, você vai buscar mais coisas de fofoca, vai querer ver programas de fofoca e vai buscar fofoca. Então, é você que decide o que você quer para sua mente, para o seu corpo, para o seu coração. Você quer mais de Deus ou se você quer mais do mundo? Então, assim, não adianta a gente estar aqui falando, é mais legal isso, tal, vamos falar de Deus, se isso não entra dentro do seu coração. Então, que você tenha um momento de intimidade com Deus, que Deus possa estar entrando mesmo na sua mente, no seu coração, para que você busque mais de Deus. Então, assim, não falando de mim, assim, mas eu olhando aqui, eu sempre eu tô curtindo ali, se eu entro no Instagram, eu tô vendo os lives de cantores gospel, eu tô escutando música gospel, eu tento estar sempre. Ela tem muita coisa boa. Eu tenho um amigo que ele conseguiu viajar em vários países por causa da internet. Entrou no Maps lá e viajou pelo mundo inteiro aí. Então, a internet, ela tem... Entendi agora. Mas vai, ela te falar. Esse Henrique é um Mas a idiota. internet, ela tem muita coisa boa. Ela tem muita coisa boa. Eu, por exemplo... Desencaia também, sabia? Tem jovens aí que tá encaiado aí, ó. Ó, se existia... Não Pessoal, pode entrar, Henrique. na época acabou do... de falar que não pode entrar. mas tem um lado bom também. Você não vai arrumar qualquer traste aí na internet, né? Mas, ó, na época do meu pai, quando meu pai era líder da igreja aqui, ó, não vou falar o nome, mas tinha jovem aqui de 40 e poucos anos, porque a jovem aqui era tratada até, você não casou, você é jovem. Aí ia ficando. Se existisse internet naquela época lá, rapaz, tinha certeza que com os 18 já não era mais jovem, não. Já tava, né? Então, ó, a internet desencaia também, viu? Entendi. Mas Gente, desconsidera o que a gente falou. eu vivi experiências assim, por exemplo. Desencaiou também? Tive Ah, tá. Ixi, na época que eu e a Aline começamos a namorar. Era carta, gente. Era carta. A gente tem carta nossa Pombo, guardada era pombo que a gente correio, não mandava era pra SMS, era namorado. pombo correio, né? Verdade. Tinha pombo correio mesmo. Que era correio elegante. Correio né? elegante. Nas festas tinha correio elegante. Verdade. Chega desse papo. Não que a velho. gente é muito velho, tá, gente? Somos jovens Mas, ainda. por exemplo, eu aprendi um ofício, uma profissão na internet. Eu tive um comércio de comida oriental, né, comida japonesa, e eu aprendi e trabalhei profissionalmente com isso e tive assim uma boa colocação no mercado. Assim, meu negócio que nós abrimos lá deu super certo e eu aprendi na internet. É muita coisa que eu coloco Não, em prática na na minha vida internet. de ciclista, desde a questão de nutrição e de atividade física, é por causa da internet também. Pois Porque é. se fosse dela, Então, assim, eu teria a que gente mergulhar em consegue sim. literatura, né? A gente consegue sim extrair as coisas boas ali, por isso a igreja lá em Guarulhos, né, no Jardim Diogo, né, a primeira congregação que a gente dirigiu. Eu lembro quando eu ia preparar os meus sermões para pregar, escola bíblica dominical, as lições, eu tinha dicionário na mão, aqueles livrão, eu tinha enciclopédia, eu tinha comentários bíblicos. Hoje, gente, eu tenho e uso muito pouco. Por quê? Porque eu acho tudo na internet. Entendem?
nós precisamos nos preocupar com o quê? E isso eu já ouvi Deus falando isso comigo e eu louvo a Deus por isso, porque nós precisamos sempre estar ali no caminho que Deus tem para nós. Porque, por exemplo, vamos pensar assim, se eu dissesse para a Aline, ó Aline, você tem que orar lá, busca Deus aí para ver o que Deus está falando com a gente, o que Deus tem para a nossa vida. Quer dizer, não é esse o caminho. Se eu for lá em site de coisas prontas, tudo já definido, e eu sair usando aquilo como um método para eu caminhar ministerialmente, seja o que for, quer dizer, eu estou indo pelo rastro de outra pessoa. Eu não estou indo por aquilo que Deus quer fazer na minha vida, ou através da minha vida. Então, tudo isso precisa, estar ponderado, tudo isso precisa estar em equilíbrio, porque eu posso aprender com a vida de outros, eu posso aprender com as experiências de outros, mas eu tenho que buscar as minhas. Eu tenho que entender que eu preciso viver essas experiências. Então, dentro dessa linha de que a internet tem coisas boas, você vai estudar a sua aula da Escola Bíblica Dominical, você vai extrair um monte de informações. Você vai, no seu tempo de devocional, você buscou ali uma palavra, sei lá, você buscou ali um comentário, você vai extrair coisas boas. Só que você vai ter que saber lidar com isso de uma maneira muito adulta, vamos dizer assim, madura, vai ter que saber lidar com isso espiritualmente, porque senão, obviamente, o caminho para você sucumbir é mais fácil. Querendo ou não, o caminho para você vacilar, cair no pecado, ele é fácil, sim. Eu acho que a grande importância é a pessoa reconhecer que ela tem essa falha. Porque se não valer a pena... assim, a gente pode ficar falando aqui que tem que ser esse método, tem que agir dessa maneira, você tem... a gente te dá caminhos, mas se não chegar ao ponto, olha, eu falho nessa questão do celular, eu falho nessa questão da internet, eu falho nessa questão de jogo, né? Quantos jovens e adolescentes hoje perdem tempo com jogos, né? Passa o dia inteiro jogando dentro do quarto fechado porque quer ficar no jogo. Olha, então é importante você se analisar e ver, olha, eu tenho essa falha e eu preciso mudar. Porque a gente nunca vai mudar se a gente não reconhecer que a gente precisa de uma mudança. Vocês sabem que o Brasil está acima da média global de penetração na internet. Então, o brasileiro é o povo, a nação, que mais acessa a internet no mundo. Essa quarentena aí tem muita gente que foi pegar o Bolsa Auxílio lá, não foi pra comprar comida não, foi pra pagar a taxa da net mesmo, porque se gosta de cortar a internet, o cara fica doido, mas... Pode ficar sem comida, né? Certeza. Então, minha gente, é bastante assim, grande o número desses acessos. Então, hoje, para nós, como brasileiro, a gente só fica atrás, sabe de quem? Das Filipinas. Só. O restante nós estamos no topo. E 85% dos usuários de internet no Brasil navegam todos os dias. Todos os dias. Deixa eu ver aqui. Navegar não é entrar para a pessoa entender, não é entrar no site. A hora que você clicou no WhatsApp, você está logado, você clicou nos seus dados lá, você está navegando na internet, né? Então... Exatamente. Em média, os brasileiros passam 4 horas e 45 minutos, quase 5 horas por dia. Perdão, isso representa 50% a mais do que os filipinos, né, que são que estão no segundo lugar do ranking. Então nós estamos 50% além deles. Então nós estamos realmente lá no topo. Tá lá no topo. Lá no topo. Então, nós, quer dizer, tá no nosso dia a dia, é nossa realidade, eu torno a dizer, aí é hora de nós buscarmos esta sabedoria. Tem um comentário, a Flávia está dizendo aqui, né? Aquilo que nos convém, né? O que convém e o que não convém. E Paulo ensina isso, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Bem lembrado, Flávia. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém.
Dá um alô aí para o Rafael e a Vanessa, que está assistindo nossa live lá de Avaré. Valeu, Rafa, Vanessa. Então, gente, nós precisamos acordar para o hoje. Acordar, vou repetir, como eu falei no início, nós nunca vamos ter, pelo menos, não sei se um dia eu vou mudar meu pensamento, mas hoje eu diria assim, nós nunca vamos ter na igreja uma plaquinha daquelas que a gente vê, proibido o uso de celular. Não. Só que nós vamos ensinar, admoestar. Tenha bom senso. Né? Nós vamos educar, vamos falar sobre isso. Né? Esses dias aqui, por exemplo, nós atualizamos um pouco aqui o nosso som, né? A nossa qualidade musical aqui. E hoje todos os integrantes do Ministério de Louvor têm acesso a um ponto, que é o retorno, e precisam fazer o controle disso por meio do celular. E eu tive que dar uma palavra para a igreja, dizer, irmãos, olha, estejam aí entendendo que vocês vão ver agora, principalmente nesse início de adaptação, o Ministério de Louvor mais vezes com o celular na mão, acessando o nosso aplicativo aqui, que estamos regulando o som. Então, cada um regula o seu som da maneira de preferência. E eu tive que avisar isso, porque daqui a pouco, obviamente, vai ter irmão que vai falar, pô, o pessoal do louvor não sai do celular na hora do louvor. E aí, antes eu falei com eles, espero que vocês sejam honestos. E realmente façam uso do celular para isso. Não é se aproveitando de que, opa, peraí, né, já que eu estou usando, tem uma coisinha aqui. Aí, quer dizer, aí é a pessoa com Deus. Outra coisa que nos ajuda muito, a gente tem esse costume aqui. Está ali no final da mensagem, a pessoa já manda ali, ó, vamos tocar tal música agora no final da mensagem. Então, todo mundo já viu ali, opa. Então, antigamente cada um já tirava sua até a cifra. atenção, né? Música tal, né? Ficava tirando totalmente a atenção do povo. Com bom senso, isso vai dar muito certo. Com bom senso, isso vai ser bênção para a nossa vida. Tá? A famosa liberdade com responsabilidade, pastor. Você não perde, né? Senão vira libertinagem, né? A liberdade sem responsabilidade vira libertinagem. E aí isso vai virando cada vez. Aí, como a Bíblia fala, que um abismo chama outro abismo. E nós vamos sucumbir, aí a nossa vida vai realmente ter um fracasso. Nós estamos chegando ao encerramento aqui da nossa live. E eu quero fechar isso, tudo que nós estamos falando, sobre um ponto aqui que não está extremamente ligado ao tema, mas faz parte desse mundo digital, mas faz parte desse mundo global aí virtual, que hoje nós estamos sendo influenciados, né? Influenciados pelos digital influencer. Então, quantos de vocês seguem lá no Instagram, seguem principalmente, porque o site mais acessado no Brasil é o YouTube. Entre as redes sociais, primeiro é o YouTube, é o mais acessado, e depois vem o Facebook, não podia ser diferente, né? Mas você segue os digitais influencers. E aí, o que está pegando muito hoje é isso, porque antigamente era muito natural, eu já falei isso em diversos contextos, e nesse contexto se enquadra. Mas antigamente, qualquer decisão importante, e até as mais simples, as pessoas procuravam o pastor, procuravam o líder, e buscavam um direcionamento, buscavam uma opinião. Graças a Deus ainda tem esses remanescentes, e até pessoas novas, que nós nos sentimos inclusive orgulhados. Assim, orgulhosos, perdão. Nós nos sentimos orgulhadamente com as pessoas que nos procuram e falam, pastor, a gente fez isso, pastor, né, eu vou abrir aqui. Teve gente que, né, desses pais aí que vão ser pais, pastor, nós não falamos para ninguém ainda, a gente queria falar para o senhor, nós vamos ser papai, nós vamos ser mamãe. E não foi só aqui, teve outros lugares que isso já aconteceu com a gente. Pastor, eu estou pensando em trocar de carro. Sabe, hoje em dia, e eu estou falando aqui de coisas pequenas, coisas do nosso dia a dia, né? Mas hoje em dia as pessoas ouvem mais os digitais influencers do que o próprio pastor, do que a própria mãe, do que o próprio pai. Entendeu? Hoje a opinião virtual está fazendo muita diferença na vida de pessoas.
E aí tem um perigo muito grande. Porque, por exemplo, um digital influencer, ele não tem nada para nos ensinar? Tem bastante coisa para nos ensinar. Só que nós precisamos saber que origem é essa base que aquele digital influencer tem para nos conduzir. Qual que foi o tema do nosso bate-papo do sábado passado? O Henrique fica fazendo pergunta difícil para mim. O pastor não lembrava de hoje? Mas o que... Era se Deus... É quando você sabe que Deus está te chamando. Exatamente. Ah, Aí, tá. então, eu fui pesquisar, fui fazer isso daí, professor. Fui pesquisar, não fui falar pro senhor, né? Fui pesquisar no Mestre lá, né? No Google, né? Aí achei um negócio lá, um rapaz falando lá, falando de Deus, que a melhor maneira era você estar em paz, e quando você está com a sua mente zen, e falando um negócio bonito lá, a melhor coisa era pegar e citou o nome biológico do negócio, né, que era, não sei o nome da maconha biológica lá, que eu li lá na época, um cannabis lá, aí ele falou, eu entro no meu quarto, coloco uma música zen, pra Deus falar comigo, e fico suave na nave, pego um cannabis, falei, rapaz, que loucura é essa? assim. Então é os filtros que... Exatamente. Esses digitais influencers, né, o digital influencer, ele vem acompanhando também de uma nova tendência desses últimos anos, trazendo então a nomenclatura coach. Hoje tem coach para tudo quanto é tipo de segmento, tem coach para tudo quanto é coisa. E aí entra outro perigo, porque tem pessoas ouvindo coaches e não está ouvindo pastores. E nem Deus, né? Aquele coach pode ensinar alguma coisa? Pode. Mas você tem que pensar no seguinte: princípios de ideais, princípios de filosofias, técnicas de comportamento. Gente, isso está ainda em segundo plano. O primeiro plano é a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus vai nos ensinar. Ah, mas é um crente. Sim, não estou negando nada disso. Mas eu estou dizendo que você precisa ver esse conteúdo, porque eu acompanho alguns desses caras que têm milhões e milhões de seguidores. E quando você para conversar com um jovem ou com outro, você vê eles citando essas pessoas. E aí, onde mora o perigo? Os cabeças de chuchu. Nós precisamos... Oi? Os cabeças de chuchu. Hein? Nós precisamos estar atentos. O cara tem, faculdade disso, daquilo, outro. O cara é formado não sei aonde. Maravilha, isso é bom. Nós temos que buscar esse crescimento, aprendizado, formação, buscar pessoas com esse tipo de conteúdo, mas nós precisamos entender no sentido espiritual a que pese isso para a nossa vida. Ok? Em olhar nesse sentido espiritual, porque esses digitais influencers, esses coaches, têm muito a nos ensinar, mas nós precisamos ter... Por exemplo, eu comecei a ler um livro essa semana, e eu falei assim para a Aline, caramba, esse livro aqui é espetacular, top, sei por que eu não tinha lido ele ainda, estava lá na minha bibliotecazinha e eu ainda não tinha lido esse livro, e aí, só que daqui a pouco eu comecei a ficar com medo, porque ele tem de fato um poder persuasivo gigantesco, gigantesco, e você corre o risco de, ao invés de submeter a direção do Espírito Santo, principalmente eu como pastor, você corre o risco de te submeter a um comportamento humano, a um dizer humano, uma filosofia de princípios, uma filosofia de relacionamento que está aquém do que Deus quer te conduzir. Então, eu estou aprendendo naquele livro ali coisas, mas eu estou filtrando, escolhendo, e estou fazendo anotações no livro dos textos bíblicos que colocam em prova aquelas questões. Você ia falar? Não, O pessoal está acompanhando a gente aqui. E aí estão comentando também, né? O Gilmar Júnior, né? Alguns pastores alertam sobre essa nova onda de teologia do coach. Temos que tomar cuidado. Então, fala, buscar sempre conteúdos bons, sem jamais esquecer de todo o legado que até aqui a gente aprendeu. Pois é, gente, é isso aí. Então, escola bíblica é o melhor lugar para você aprender o que é bom e o que não é ruim na internet. Né? E aí, eu estou pondo esse exemplo do livro, porque é um livro que já teve
eu não me recordo, 50 milhões de... É um livro que foi um estouro, um arrebento. Muitas pessoas já tinham falado para mim desse livro, e eu com ele ali, sabe quando não vem aquele desejo de ler? Aí agora essa semana eu comecei a ler. E não é um livro que é aquele livro de cabeceira, para você ir passando, lendo assim, vendo. Não, você tem que anotar, você tem que estudar ele. Porque ele é muito profundo, é maravilhoso. Só que ele é extremamente influenciador. E se você não estiver atento, você está seguindo lá exatamente o que o autor do livro está falando. Eu não vou nem dar nome dele aqui, porque eu confesso para vocês, eu não me sinto à vontade em indicá-lo para uma leitura. É extremamente bom. Só que se a pessoa não estiver espiritualmente falando bem, não for conhecedor da palavra, ela deixa-se conduzir, porque aquele livro está falando. E aí as coisas podem ficar muito perigosas. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Vamos então Glória a encerrar. Deus. Vamos então encerrar aqui a nossa live. Que você então entenda o que nós falamos. E o que deve ocupar a nossa mente é tudo aquilo que é puro, tudo que tem boa fama. Quer dizer, tudo que está dentro da palavra de Deus, tudo que é princípio de Deus para a nossa vida, ocupa a tua mente. É por meio da internet? Não tem problema. Você prefere usar o método tradicional lá, só a sua Bíblia? Maravilha. Antigamente você ia na casa dos avós, e era chique, né? Era questão de nobreza ter uma casa com biblioteca, aquela prateleira lotada de livros, a pessoa era culta, conhecida, né? Hoje não tem mais, ninguém dá um cômodo para se tornar biblioteca dentro de casa, né? E um dos exemplos, pastor, que eu cresci usando na sua Bíblia lá, né? Aquela Bíblia, a mensagem lá na linguagem de hoje, lá Top, né? do pastorzão, né? Qual que é? A Bíblia na linguagem de hoje, para quem é jovem, Bíblia é a mensagem. Quanto o senhor pagou na sua Bíblia impressa? Eu acho que aquela ali hoje deve estar na faixa de uns R$70, R$80. Isso eu cresci os olhos. É lá na Conde Sarzeda, né? Mas por aqui é mais caro. Geralmente mais de R$100. Então, aí eu cresci os olhos na Bíblia do pastor lá, porque é legal, e tipo, para quem é jovem, é melhor ainda, porque para quem acha a palavra do Senhor complicada, porque é o Senhor que vai te instruir, o Senhor que a palavra vai vir através dele. Mas quem acha a leitura da Bíblia tradicional cansativa, fala que eu não entendo algumas palavras, tem essa Bíblia, a mensagem aí que você vai achar legal pra caramba. E eu achei legal, cresci os olhos na Bíblia do pastor, eu falei, pastor, vou ver se eu acho no Google aqui, vejo para fazer o download. E não tinha. Aí tem o Google Book, aí, o Google Play Livros, né? Isso. E tinha a Bíblia, a mensagem para vender lá, 17 conto aí, ó. E eu tenho aqui, o pastor pagou 70 na impressa, eu tenho 17 aqui, ó. Né? E aí tem vários outros conteúdos bons, outras Bíblias, livros de estudo, dicionários, que você paga super barato e tem tudo aqui, ó, tudo na palma da mão. Valor acessível. Vixe, hoje em dia, aqui gente, essa Bíblia aqui, ó. Essa aqui eu não tenho nenhum medo de fazer propaganda, né? Eu tava com medo de falar do livro, mas essa aqui, meu. E tem ela para estudo aqui, também, olha, né? Muito boa essa Bíblia, tem uma, super indico. Então é uma versão muito bacana. Tem ela para estudo também, tem a mensagem em estudo. Tem a mensagem em estudo, se eu não me engano. Olha, eu indico também, ó, 17 conto. 17. Se eu não me engano, lançaram a mensagem feminina, alguma coisa assim, para mulher. Né? Que aí vem ali com tópicos específicos. Não, então, pastor, senão gente... a Monique vai querer comprar também, ela usa essa aqui, ó. Não tem, não. Então, gente, olha, é realmente necessário se ater a esses detalhes que nós estamos vivendo hoje. Eu vou ler aqui esse verso que eu tenho citado, aproveitando que o Henrique falou, vou ler ele aqui na mensagem, na versão A Mensagem, Filipenses 4, 8 e 9. Está meio escuro aqui. Quer lanterna? Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Amém?
Então, é essa palavra que fica aqui para o nosso encerramento. Que a Amém. graça e a bondade de Deus esteja sobre a nossa vida. Todos os dias somos, né, atacados por Satanás, as setas, dados inflamados do maligno, mas certamente o Espírito Santo do Senhor irá nos cobrir, nos guardar, e nós estaremos então vigilantes, sempre, né, vigilantes para lidarmos com tudo isso, essa nossa realidade. Amém? Amém. Tem mais um Amém. comentário aqui, uma bênção, Deus abençoe todos. Acho que a Ó, não lê não, lê não. estreitante, Porque o você marido falou que tem deve seta do pagar diabo, né? O juntos. diabo tá com setas aí, ó. Aí, ó. É seta, ó. Acho Mas que isso estreante, daí é do o inimigo, marido essa. Isso daí deve é uma seta do pagar inimigo, pastor. Não lê a não. janta aos pastores. Essa é Quem benção. foi aqui? Márcio Guimarães. Oh, meu querido. Ó, tá vendo? Márcio, Ó, não que é pessoa falar isso. Ah, isso aí não é sábia. amigo não, pô. É amigo da Monique, ó. Que pessoa Ó, não é amigo sábia. não. É isso aí, rapaz. É eles que tem que pagar o jantar do pastor pastor. É o Hoje, pastor. Isso daí é o capiroto com a seta dele. aí, ó, falando. Não, isso aqui, oh, Deus seja louvado por tua vida. A gente falou aí das enquetes, mas alguém falou, né? Todo mundo falou, né? O Henrique que tem que pagar a Ih, pizza, Márcio. né? Legal. Amém. E como prometido, vou falar o que é. Guitarrista. Guitarrista. Tom, vai. Aê. Guitarrista. Cada um fazer, É macho. Tom. E vocês É viram uma que menina. que o Gilmar Maia aí, ele trocou pra Júnior Maia? Aê, Júnior Maia. Ô, Junião! Agora Ele sim. trocou pra Júnior. Aí sim. Não vai confundir mais. Aí não vamos confundir É, a gente mais. fala Gilmar, Aí, né? Agora ficou mais fácil. Ai, que bom. Espero que todos Maravilha. tenham gostado. Que próxima semana a gente está aqui de volta, né? Aí com outros temas. Podem estar dando opiniões de temas para nós. Outros E, convidados, né, pastor? Né? galera, Outros convidados não aqui tenham também. vergonha. Venham participar. Aí já baixou, pastor. Não. Venham participar das próximas lives com a gente, tá? Eu convido, mas a galera tem vergonha. Então, assim, já tá na lista aí nas próximas lives a Gabi, a Naná, o Naná, o Richard, Richard, a Bianca, Matheus. Já tem uma lista grande aí da galera. Vem. Uma célula A de jovens só Gabi, das né, vai meninas estar com a aí. gente, o Felipe. É, Pedindo isso aí. Uma célula de meninas, olha só. Isso. Papo de Clube da meninas, Luluzinha. amo. Papo de meninas. Vamos jogar uma sinuca, pastor? Clube da Luluzinha. Vamos jogar uma sinuca com... Não, vamos jogar uma sinuca, vai. Vamos comer um negócio aí e as meninas ficam aqui na célula. Olha só. Valeu, gente. E obrigada, Deus abençoe. Bianca aí, né? Que tá aqui com a gente também, ali É, a Bianca tá escondidinha. ali sempre nos apoiando. Um ministério muito importante para nosso andamento aí desses últimos dias. Maravilha, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe Deus abençoe. Tchau, todos. gente. Fica com Deus. A paz do Conte Senhor. conosco. Até a próxima. Tchau. Tchau.